Boa tarde, meninas. Hoje, dia 8 de setembro de 2025, vamos dar sequência ao estudo bíblico de Esther, capítulo 2. Quem não esteve aqui no capítulo 1, o link está lá no nosso grupo para poder acompanhar a sequência. Vamos começar com uma oração. Pai amado, Pai eterno, aqui estamos na sua presença para aprender um pouco mais da sua palavra, que é viva e eficaz para transformar vidas. E que nós possamos nos encher do seu Espírito Santo, nos encher do seu conhecimento, nos encher do seu Filho Jesus, que é esta palavra encarnada. Jesus, o Verbo se fez carne. Gratidão por esse desfrutar deste banquete celestial. Vamos começar hoje com Esther, capítulo 2. Esther feita rainha. Que música. Esther feita rainha, capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então, lembrando que no capítulo 1, a Vaste fez um banquete separado do banquete real, aquele banquete do reinado do rei Assuero, que durou 180 dias. E ele mostrou todo aquele reino, a grandiosidade do reino, da sua glória, para todos os príncipes e servos, a todo o povo de Suzã. E a rainha Vaste, ela não quis comparecer no momento que o rei a convidou, para poder mostrar a sua formosura, a sua beleza. Então, o decreto do rei foi que a rainha Vaste iria perder, a coroa real e outra mulher iria ocupar, o cargo dela de rainha. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Versículo 3. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus ungüentos. Então aqui o critério para a nova rainha, a princípio, era beleza. Seria a mais bela. Bem-vinda, Simone. Eu comecei a ler aqui, Simone, o capítulo 2. Vou voltar um pouquinho de novo, porque você chegou agora. Tá bom? Então vamos lá de novo. Irmã, seja bem-vinda. Se puder desligar o áudio, que aí não dá aqui interferência no som. Obrigada. Isso. Então vamos lá. Esther, capítulo 2. O título desse capítulo é Esther feita rainha. Então, passado estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus ungüentos. Então, o critério para a escolha da nova rainha era beleza, formosura, seria esse o foco inicial. Versículo 4. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Com isto concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. O que é benjamita? Ele é descendente da tribo de Judá. E aí vamos entender um pouquinho a questão dessas tribos, Lá atrás, quando Deus escolheu Abraão, que a partir de Abraão teria-se uma grande descendência do povo de Deus. Abraão foi pai de Isaac, que era o filho da promessa. Isaac foi pai de Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Cada filho de Jacó representou uma tribo. Então teve os filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan.
Naphtali, Gade, Asser, Iscar, Zebulon, José e Benjamim. Então, esse Mordecai era benjamita, ou seja, ele era da tribo de Benjamim. Dessa descendência aí de Jacó, que veio de Isaac, que veio de Abraão. Então, ele estava dentro da descendência do povo de Deus, né? E Jesus, no caso, ele foi da tribo de Judá, que era um dos outros filhos de Jacó. Então, eram 12 filhos de Jacó, 12 tribos. E esse homem, Mordecai, ele era judeu. Então, ele era do povo judeu. Então, então lá no versículo 5. Na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então aqui está narrando que ele era judeu e ele era escravo, né? Ele tinha sido deportado. Então esse era Mordecai. E quem era Mordecai? Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai, que era seu primo, a criou, né? Tomara como filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e sua lei, que seria o que a lei? A lei era: tragam todas as mulheres do reino, as pobres, as ricas, todas as mulheres, a serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, ou seja, sob o cuidado de Hegai, que era o eunuco do rei. Então, Hegai foi escolhido para gerenciar todas essas mulheres, né? Esse concurso de beleza praticamente. E levaram também Ester à casa do rei. Então esse primo que criou Ester ficou atento, falou com Ester, temos que ir participar desse concurso de beleza, você, né? Quem sabe ser uma das escolhidas, vamos lá. E sob o cuidado de Hegai, guarda das mulheres, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Ou seja, quando Ester chegou para se alistar nesse concurso aí de mulheres, ela teve favor desse Hegai. Então, ela tinha a graça de Deus, né? Ester tinha já o favor e a graça de Deus sobre ela. Porque ela chegou e ele ficou assim, encantado com ela. Ele tratou ela diferente das outras mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante Hegai. Essa moça era Ester, né? Pelo que se apressou em dar-lhe, ele se apressou em dar-lhe os ungüentos. O que é ungüentos, né? Tudo de beleza para ela, né? E os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar como as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então ele deu 7 servas para servir Ester. Deu a melhor parte da casa, ele separou uma casa de mulheres, né? Uma casa para mulheres. Separou a casa, deu o melhor espaço para Ester ficar. Deu 7 servas para ela. Deu rapidamente ungüentos para ela, que é esse produto de beleza. Então imagina o que? Ester era pobre, né? E órfã. Ela devia estar no estado, assim, físico bem ruim, né? Embora fosse muito bonita, mas ela não estava com cabelo bom, nem a pele, devia estar desidratada, né? Magra. Agora ela vai ser embelezada, né? E são 12 meses de tratamento que ela passou. Vamos ver aqui mais abaixo. Ester, lá no versículo 10. Ester não havia declarado o seu povo e nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Esse versículo 10 aqui, a gente não vai entender ele agora. Por que Ester ali, nesse momento que ela foi selecionada, entrou na casa de mulheres para ser cuidada, para um dia, depois de 12 meses, né, ela encontrar com o rei? Por que ela não falou para ninguém que ela era judia? Esse tio Mordecai, ele orientou ela, né? Ester, fica quietinha, se prepara. E ela era o quê? Obediente, ela era sábia. Então, ela não declarou ainda o seu povo ali nesse momento. Então, aqui a gente vê que Ester tinha um comportamento bom, né?
essa postura dela atraiu o favor desse Hegai, e ela também obedecia o primo Mordecai. Então ela se submeteu, né, tudo isso. E aqui também eu coloquei aqui uma informação assim. Assim como Esther, né, nós temos que saber definir quais vozes nós vamos ouvir para guiar um pouco a nossa vida. Que sempre tem pessoas próximas de nós. Mas são todos que vão ter voz ao nosso coração? São todos que vão ter sabedoria para nos ajudar, né, na caminhada, para nos guiar? Então Esther, ela soube definir as vozes de mentoria na vida dela. Então tudo que esse Hegai falava, tudo que o Mordecai falava, ela cumpria, ela fazia. Versículo 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Esse Mordecai, você vê que ele tinha um cuidado com ela, né? Que estava ali atento, caminhando em volta da casa, sempre atento, que estava ali para sempre poder dar um suporte para ela. Versículo 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso. Ou seja, era um tempo de preparação. E essa purificação aqui, esse óleo de mirra, as pessoas quando tinham aquela pele ferida, né, naquela época tinha muita doença na pele. Escaras, como é que é o nome daquela outra doença? Agora eu esqueci o nome. Doença na pele, que tinha muito naquela época. Eles tratavam com... Pode falar, esqueci. Fala, Simone. O áudio não tá saindo. Lepra. É lepra? Então, eles tratavam as doenças da pele com óleo de mirra. Então, mirra é um óleo purificante. Entendeu? Então, era um momento de preparação. Mas aqui também, eu acredito que houve também uma preparação interna, né? Também por dentro delas. Versículo 13. Então, é que vinha a jovem ao rei. Então, depois de 12 meses de preparação, embelezamento, é que as jovens iam para o rei. A ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Eu acredito que essa casa das mulheres devia ser a casa da Vasti. Eu acredito que a Vasti devia ter quase um quarto, né? Devia ser uma casa. E tinha todos os vestidos, todas as joias dela lá dentro. Então essas mulheres, elas poderiam entrar, né, nessa casa, né, onde elas já estavam sendo cuidadas por 12 meses. E elas podiam pegar qualquer joia, qualquer vestido que elas quisessem para poder se preparar para o rei. Versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob a vista de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e se ela fosse chamada pelo nome. Ou seja, passou 12 meses, cada mulher ia para o encontro com o rei, com o melhor vestido que tinha na casa, com joias. Elas podiam pegar o que elas quisessem. Só que a escolhida pelo rei devia se passar, né, várias mulheres por várias vezes, vários dias, todos os dias, passando mulheres à frente do rei. Só que a escolhida por ele seria a que ele chamasse pelo nome. Então, se o rei ficasse em silêncio, porque ele não gostou. Entende? E aí vinha a próxima. E na leitura do capítulo 1, eu disse, né, que nós temos que tentar ver Jesus em cada passagem da Bíblia, até mesmo no Velho Testamento, quando ele ainda não existia, porque ele estava em espírito. Já que ele é o verbo que se fez carne, Jesus vai sempre estar em qualquer passagem da Bíblia. E a minha oração é tentarmos entender em que momento está Jesus aqui dentro dessas passagens aqui. E aqui
que me saltou muito forte foi: salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Essa frase, chamada pelo nome, ela foi dita também por Isaías, lá no capítulo 43, versículo 1. Que estava assim lá: não temas, pois eu te redimi, o resgatei e o chamei pelo nome. Entende? Então essa frase, chamar pelo nome, é próprio Jesus. Ele falou isso, a profecia de Isaías falou isso. E lá no Novo Testamento, se não me engano, no Evangelho de Lucas também fala. Jesus falou isso. Então aqui essa frase, o rei iria escolher a que ele chamasse pelo nome. E assim nós somos com relação a Jesus. Quando ele nos escolhe, quando ele quer se revelar para nós, ele nos chama pelo nome. Porque por mais que sejam muitos filhos, ele conhece cada um de nós. Versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai. Aqui novamente um outro comportamento de Esther. Ela nada pediu. Nesse momento que ela podia pegar qualquer joia, qualquer vestido na casa, né, de mulheres, ela nada pediu. Ela foi como ela era. Entende isso? Porque eu acredito que as demais mulheres, quando tiveram a oportunidade de andar no quarto cheio de joia e dos mais belos vestidos, acho que ela pode ter se pensado, né? Eu vou aproveitar, pegar o máximo que eu puder de joia, que se o rei não me escolher, eu vou embora com o vestido e com as joias, né? Eu acredito nisso. Mas Esther, ela foi desprovida disso. Ela foi como ela realmente era. Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. A Julie mandou aqui uma mensagem, deixa eu ver. Quantas vezes carregamos algo que não é nosso, que acaba distorcendo a nossa identidade em Deus. Perfeito, Julie. Perfeito. Exatamente isso. E como que é a nossa identidade, né? Já que Julie trocou nesse assunto da identidade. Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente, né? Que eu tinha uma identidade distorcida. Eu tinha uma identidade do que as pessoas me viam dentro de comportamentos que eu tive ao longo da minha infância, ao longo da minha juventude, situações que iam acontecendo, né, na nossa vida. E isso vai mascarando a nossa real identidade, a essência que Deus fez cada um de nós. Então, às vezes, traumas, feridas na infância, às vezes com nossos pais, com nossos primos, com namorados, com maridos, a gente vai perdendo a essência que Deus colocou em nós. E vamos nos modificando. E aí, a minha pergunta para cada um de vocês: vocês acham que o que vocês são hoje está perto ou está longe de quando Deus pensou em vocês? Porque quando Deus pensou em Lúcia, quando Deus pensou em Ana, quando pensou em Julie e em Simone, antes do ventre da mãe de vocês, Deus pensou em vocês. Pensou para algo. A Lúcia, eu vou pensar em Lúcia, ela vai ser assim, assim, assim. Os dons que eu vou dar para ela são esses. Eu gostaria que a Lúcia exercesse na terra, assim, assim, assim. A Lúcia nasce. A Lúcia é um plano de Deus. É um projeto de Deus. Ele sonhou com ela antes dela nascer, né? Todos nós. Mas será que a gente está conseguindo executar isso na terra hoje? Ou o que a nossa mãe disse pra gente, as feridas que nós tivemos na infância, as palavras distorcidas que nós ouvimos a vida inteira, isso pode ter nos afastado da nossa real essência, vocês concordam? Concordam? Vocês conseguiram pegar isso? A gente não é o que os outros falam que a gente é. A gente é como Deus nos vê. Mas existe um espaço para a gente entender como Deus nos vê, para a gente passar a ver também como Deus nos vê. Entendeu isso?
Essa é a nossa real identidade. Não é a que o mundo fala que nós somos, não é a que nossos pais falam que nós somos. É o que Deus fala que nós somos. Essa é a nossa real, né? Nós não podemos deixar o mundo distorcer isso. 16. Assim foi levado Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, mais uma vez, para mim aqui, Esté, a todo momento, ela tinha a graça e o favor de Deus sobre ela. Porque ela fez diferença. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a sua generosidade real. Versículo 19. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Mordecai, ele participou o tempo inteiro do processo dela, né? Ele não abandonou Ester. Pelo contrário, ele se fez presente, ele estava atento. 20, versículo 20. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo. Ela se tornou rainha e ainda não contou quem ela é, a origem dela. Como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Outro ponto importante, mesmo Ester já rainha, isso não engrandeceu o coração dela. Agora ela conseguiu o cargo, né, de rainha, mas ela conseguiu ainda respeitando e honrando os conselhos de Mordecai. E o Mordecai, que é o primo dela que criou ela, é como se ele fosse o papel do Espírito Santo na nossa vida. Porque quem que nos conduz? O Espírito Santo, quando nós permitimos a condução dele. Quando nós estamos sensíveis à sua voz, aos seus comandos. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Na alma está a nossa emoção. E quando a ira vem? E quando alguém nos ofende? E quando a gente se encontra no direito de rebater uma ofensa ou uma crítica, a gente deixa o Espírito Santo conduzir a gente? Será? Acho que não, né? Porque a condução dele com certeza seria: se acalme, não fale agora, não retruque, não bata com a mesma, né? não entregue com a mesma moeda, que é o que Jesus iria falar se estivesse aqui conosco, né? Então, esse aqui é outro ponto importante também que eu considerei, esse Mordecai aqui, nessa figura, né, do Espírito Santo, dando as instruções para Ester. Que vamos supor que Ester, lá naquele versículo 10, onde ela não contou que ela era judia, pobre, órfã de pai e mãe, será que ela ia ganhar favor e graça daquele eunuco, Hegai? Será? Será que ela teria sido escolhida pelo rei, talvez contando isso fora da hora? Mas no momento certo, na história de Ester, ela conta. E quando ela conta, na hora certa, ela muda a história do povo judeu. Então, é uma sabedoria que ela nem se deu conta. O fato dela ter guardado essa informação tão importante e ter sido colocado na hora certa a informação, ela mudou a história do povo dela, assim. Ela salvou, na verdade, o povo dela. Mais pra frente a gente vai conseguir entender melhor isso. Versículo 21. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Como Mordecai estava sempre assim, pé da porta, rodando aquele palácio, ele estava atento a tudo. E ele ouviu
uma conspiração contra a vida do rei, de 2 funcionários do rei. 22. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca, esses 2 homens que iam fazer um atentado contra o rei. O rei mandou fazer a investigação e descobriu que aquele plano era verdade. E isto foi escrito no livro das crônicas, perante o rei, que é como se fosse um livro da história deste reino. E aqui a gente finaliza o capítulo 2. Aqui, nesse momento, o Mordecai, ele salvou, né, a vida do rei. Mas aqui, nesse momento, ele não foi vangloriado por isso. Ele não foi exaltado por isso. Aqui, nesse momento. Mas lá na frente, isso vai ser lembrado. E aqui, algo que eu escrevi, né? É como se fossem as nossas ações, atitudes. Elas são sementes. E que quando são plantadas, em algum momento, elas irão germinar. Então, Mordecai poderia ter ouvido aquilo e não ter feito nada, por exemplo. Mas ele avisou a Ester, então ele teve a coragem, né, de contar para Ester. E Ester teve a coragem de contar para o rei, e o rei investigou, e aquilo tudo caiu por terra. E se ele não tivesse contado nada para Ester, ou se investigasse e achasse que fosse mentira, o Mordecai poderia ter sido morto também, né? Então, ele teve a atitude certa e ele plantou ali uma semente de fidelidade, uma semente de justiça, e em algum momento isso irá germinar. E assim somos nós também, né? Nossas ações. Que muitas vezes a gente acha que está fazendo o bem, ou tomamos a atitude certa, a gente não é vangloriado por isso, mas em algum momento lá na frente aquilo ali virá à tona, aquela semente vai crescer, né? E vai virar uma árvore e vai dar frutos. Entende? Ele poupou a vida do rei também. Então esse reinado ele vai permanecer. Certo? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Finalizamos o capítulo 2. Simone ainda tá aqui. Simone, você chegou hoje pela primeira vez, está gostando? Você conseguiu acompanhar o capítulo 1? Sim. Julie conseguiu ouvir o capítulo 1 em casa na semana passada, você não pôde participar. Conseguiu, então tá bom. Voltou. Gente, então tá bom. Querem falar alguma coisa? Não, né? Quer, Simone? Então, excelente tarde para vocês. E até semana que vem, capítulo 3. Um abraço a todas. Até semana que vem.